Eu sou Ana, e esta não é uma dessas histórias de amor que terminam em felicidade. É uma história marcada por escolhas, arrependimentos e lembranças que o tempo jamais conseguiu apagar. Tudo começou em abril de 1948, na cidade de Lagunas, na Inglaterra. Na mansão da família Swin, realizava-se o terceiro jantar em honra da influente família Scoper. O verdadeiro propósito daqueles encontros, porém, era negociar um casamento por conveniência entre as duas famílias. Eu estava ali apenas como a melhor amiga da jovem destinada ao noivado. Seu nome era Elizabeth. Todas as noites, fazia questão de chegar atrasada, vestir-se de maneira pouco apropriada para a ocasião e responder com frieza ao pai e à madrasta. Além de chegar atrasada, ainda vem trajada de forma inadequada para o jantar. Está a envergonhar a nossa família diante da família Scoper. Já conversei com ela inúmeras vezes, mas é inútil. Insiste em usar esses vestidos decotados, e essa cor não é apropriada para uma dama. O azul não representa uma senhora de classe. Devia aprender com Cecília o que é ser uma verdadeira dama. Elizabeth era uma jovem de espírito livre, inteligente e decidida. Detestava imposições e sonhava em escolher o próprio destino. Sofria de problemas respiratórios, mas, vez ou outra, escondia-se para fumar um cigarro, um hábito que revelava muito mais sua inquietação do que qualquer vício. Fumar não lhe assenta nada, Elizabeth. Não se esqueça de que tem os pulmões frágeis. Anthony, como sempre, a meter-se onde não é chamado. Cuide da sua vida e deixe-me em paz. Está frio. Devia entrar para se aquecer. A sua saúde é muito delicada. Às vezes vive como se eu nem existisse. E, de repente, passa a preocupar-se comigo? Perdoe-me. Quando éramos mais novos, era bem mais fácil conversar consigo. Agora, tornou-se difícil, por causa da diferença entre as nossas posições sociais. O céu está tão estrelado esta noite e tem o mesmo azul do seu vestido. O azul lhe fica admiravelmente bem e combina na perfeição com a cor dos seus cabelos. Faz-me lembrar uma noite de estrelas. Não lhe parece? Para mim, são os seus olhos que se parecem com um céu azul repleto de estrelas. Perguntava-me por que razão a senhorita Elizabeth se levantou tão cedo para pintar junto ao quintal. Depois compreendi. Era para observar o Sr. Anthony enquanto ele trabalhava no jardim. Diga-me, ele sabe que a senhorita o retrata às escondidas? Não sabe. E jamais saberá. Além disso, hoje não pretendo pintá-lo. Vou apenas retratar o céu azul. E 2 gatinhos. Desconfio que metade dos empregados desta casa já percebeu que a senhorita nutre sentimentos pelo Sr. Anthony. Apenas não conseguem prová-lo. Não nutro sentimento algum pelo Anthony. O que me encanta é a cor dos olhos dele. Aquele azul inspira-me a pintar novos quadros. Então aconselho a senhorita a disfarçar melhor, porque essa explicação não convenceria nenhuma criança. Não tenho de convencer ninguém. Não gosto dele. E isso basta. Em vez de passar o tempo a pintar e a vaguear por aí, devia preparar-se para ser uma boa esposa. Mamãe disse que voltou a faltar às aulas de culinária. Você daria tudo para estar no meu lugar, não é, Cecília? É por isso que vive tão irritada comigo. O Sr. Diogo é um excelente pretendente, rico, instruído e de boa família. Ele está muito acima da sua condição. Você não é digna de tornar-se noiva dele. Não possui as qualidades que uma esposa deve ter e jamais possuirá. Eu sim, sou a mais delicada, a mais prendada e a mais digna de ser sua noiva. Isso não é problema meu. Eu não lhe pedi que me escolhesse. E, se ele escolheu a mim em vez de você, talvez você não seja tão prendada quanto imagina. Sua insolente! Então faça com que o Diogo se apaixone por você. Ou convença a mamãe a unir os dois. Porque eu não me casarei com um homem que não amo. Minha mãe disse para eu não brincar consigo, porque você foi educada por uma senhora estranha. Me diga, sua mãe era estranha antes de morrer? Sua mãe morrera ao lhe dar a vida, levando consigo o filho que nunca chegou a nascer. Pouco tempo depois, seu pai tornou a casar-se com Carmen, que trouxe consigo uma filha da mesma idade de Elizabeth. Desde então, sua infância foi marcada pela solidão, até o dia em que conheceu Anthony. Ei, menino! A cor do meu vestido é igual à cor dos seus olhos. Eles são mesmo dessa cor? O meu nome é Anthony. É um prazer conhecê-la. Sou filho do jardineiro da propriedade. Eu nasci com esses olhos, sim.
Todas as manhãs, Elizabeth e eu caminhávamos até o lago, onde passávamos horas nadando e esquecendo, ainda que por instantes, as preocupações do mundo. Como eu desejaria reviver aqueles dias. Faria tantas coisas de outra maneira. Dar-lhe-ia outros conselhos e, sobretudo, teria coragem de revelar o que meu coração insistia em esconder. Mas, naquela época, eu dizia apenas aquilo que julgava fazê-la feliz. Afinal, a felicidade de Elizabeth sempre valeu mais para mim do que a minha própria. Minha adorável Elizabeth, a conversa que tivemos ontem foi uma das mais longas que partilhamos em muitos anos. Confesso que não consegui deixar de admirar a forma como o azul do céu parecia confundir-se com o azul do seu vestido. É curioso, quase todas as nossas conversas acabam por falar dessa cor. Talvez seja porque o azul sempre me faz lembrar a senhorita. Gostaria de poder vê-la todos os dias e contemplá-la com estes olhos azuis que tanto aprecia. Com sincera afeição, Anthony. Está um belo dia hoje. Quero ver se está a cuidar bem do jardim da mansão. Verá que sou um excelente jardineiro. As flores estão belas e viçosas, tão belas quanto a senhorita. O jardim está belíssimo. As flores estão tão viçosas e a água do lago está impecável. Tem verdadeiro talento para isto. No futuro, pretende abrir uma floricultura? No futuro, gostaria de ser médico. É uma profissão muito respeitada, oferece um bom sustento e permite viver uma vida tranquila e confortável. Espero sinceramente que consiga realizar todos os seus sonhos e que venha a ser um médico muito respeitado. Não sei se conseguirei realizar todos eles. Um dos meus maiores e mais belos sonhos está prestes a escapar-me para sempre. Está a tentar cortejar-me, Sr. Anthony? Cortejar a filha do meu patrão? Jamais me atreveria a semelhante ousadia, ainda mais sabendo que a senhorita é a futura noiva da família Scopper. Então já sabe. Toda a gente sabe. O Sr. Diogo combina muito consigo. Ambos pertencem a famílias nobres e abastadas. Devem ter muito em comum: viagens, joias e tantos outros luxos. Formam o par perfeito. Quem decide quem é o par perfeito para mim sou eu, e mais ninguém. Por que razão todos insistem para que eu me case com um Scopper? O Sr. Diogo Scopper é o melhor partido para a senhorita. Poderá proporcionar-lhe um futuro estável e todas as riquezas às quais sempre esteve habituada. E quem lhe disse que é isso que eu desejo para a minha vida? Com licença, vou retirar-me. Devia ser a noiva do Sr. Diogo. Esforcei-me durante anos para isso. Sou eu quem possui todas as qualidades de uma esposa exemplar. Aquela menina não merece esse lugar, nem merece tornar-se uma Scopper. Mas isso tudo não bastou para conquistar o coração do Sr. Diogo. Já conversei com seu pai. O Sr. Diogo está apaixonado por Elizabeth e pretende desposá-la no futuro. Se realmente fosse tudo aquilo que diz ser, teria conquistado o coração dele antes. E o que devo fazer? Eu amo Diogo. Elizabeth nem sequer gosta dele. Ela só pensa em pintar e em andar pela propriedade com aquela japonesa excêntrica. Não há mais nada a fazer. Francamente, às vezes nem parece minha filha. É incapaz de conquistar o afeto de um simples rapaz. E ainda espera que eu resolva os seus problemas? Esqueça esse assunto de uma vez por todas. Minha querida Elizabeth, faz muitos anos que lhe escrevo cartas em segredo. Cartas que jamais terei coragem de entregar-lhe. Cartas que, muito provavelmente, a senhorita nunca lerá. Imagino que tenha ficado aborrecida com as palavras que lhe disse. Perdoe-me.
A verdade é que nada daquilo exprimia o que realmente ia no meu coração. O que eu desejava dizer, o que desejava pedir, o que desejava implorar, era que não aceitasse o pedido de noivado de homem algum neste mundo, a não ser o meu, com todo o afeto que nunca tive coragem de confessar. Anthony. Ficou aborrecida porque o Sr. Anthony lhe desejou felicidades pelo noivado com o Sr. Diogo? É claro que fiquei. Meu pai insiste, dia após dia, para que eu aceite o pedido do Diogo. Todos parecem decidir o meu futuro, mas ninguém se preocupa em perguntar o que eu realmente desejo. Na verdade, nem eu própria sei ao certo o que quero. Creio que a senhorita esperava que o Sr. Anthony lhe pedisse para não aceitar o noivado com a família Scoper. Esperava que ele lhe declarasse o seu amor e lhe pedisse a mão em casamento, apesar da diferença entre as vossas posições sociais. Não diga disparates, Ana. Não é isso. Estou apenas confusa. Além do mais, meu pai jamais consentiria que eu me casasse com alguém da condição social do Anthony. E se ele consentisse? Continuaria confusa ou teria finalmente a certeza do que sente? Porque eu acredito que a senhorita ama o Sr. Anthony. Apenas receia que ele não a ame da mesma maneira. É por isso que anda tão inquieta. E, para dizer a verdade, creio que o Sr. Anthony sente exatamente o mesmo por si. Espero que tenha uma razão muito importante para me chamar com tanta urgência. Há meses que vigio a senhorita Elizabeth como ordenou. Descobri que ela e o Sr. Anthony, o jardineiro, se conhecem desde a infância. Quando eram crianças, eram muito próximos. Uma antiga amizade com um simples empregado não me será de grande utilidade para manchar a reputação de Elizabeth. Ouvi muitos comentários entre os empregados. Dizem que a senhorita Elizabeth nutre sentimentos pelo Sr. Anthony e que ambos trocam olhares às escondidas. Há poucos dias, alguns criados ouviram-nos discutir e começaram a suspeitar de que estejam apaixonados. Além disso, um dos meus informantes garantiu-me que sempre que o Sr. Anthony vê a senhorita, recolhe-se ao quarto e passa horas a escrever num caderno que nunca mostra a ninguém. Um romance secreto entre Elizabeth e um empregado. Isso sim seria um verdadeiro escândalo. Continue a investigá-los. Quero saber de tudo. E esse tal caderno? Traga-mo, custe o que custar. Quero descobrir todos os segredos que o Sr. Anthony tem escondido. A minha família possui 8 hospitais e 15 escolas por todo o país. Somos ainda proprietários de uma das maiores companhias de finanças, e os nossos lucros chegam aos milhões todos os anos. Além disso, sou o único herdeiro de toda essa fortuna. Que extraordinário privilégio! Herdar uma fortuna sem precisar levantar um só dedo para construí-la. Como disse? Nada, Sr. Diogo. Apenas pensei alto. Quero apenas que compreenda que dificilmente encontrará um pretendente melhor do que eu. Posso oferecer-lhe a vida de princesa que toda mulher sonha ter. Escolhi-a porque tenho estima por si. Creio que já é tempo de aceitar o meu pedido de noivado. Agradeço-lhe imensamente por esse detalhado relatório do patrimônio da sua família. Foi verdadeiramente esclarecedor. Contudo, acontece que um casamento exige um pouco mais do que hospitais, escolas e contas bancárias. Gostaria de dispor de algum tempo para refletir. Mas fique descansado. No próximo jantar terá a minha resposta. Uma resposta definitiva quanto ao nosso noivado. Aguardarei esse momento com grande expectativa. Se me dá licença... Devia ter aceitado o pedido do Sr. Diogo. Estava a escutar a nossa conversa? O que a deixa tão indecisa? As senhoras apreciam homens como ele. Se aceitar, terá a vida que merece. Vá atrás dele, senhorita Elizabeth, e diga-lhe que aceita ser sua noiva. Enlouqueceu? Quem é o senhor para decidir o que é melhor para mim? Hei de casar-me e serei muito feliz. Longe deste lugar e longe do Senhor e do Diogo. Viverei a minha própria vida.
Pela primeira vez na minha vida, eu farei aquilo que eu realmente quero. Sem filtros e receios. Essa noite eu vou acabar com tudo. Senhorita Elizabeth, desde o dia em que a conheci, venho lutando todos os dias, mas cheguei ao meu limite. Todos esses anos guardando meus sentimentos foram um tormento. Tentei inúmeras vezes ignorar sua presença, afastei-me e fingi não sentir. Tudo por medo, por minha covardia e por não me achar suficientemente bom para a senhorita. Não sou aquilo que talvez esteja acostumada a ver. Não possuo grandes riquezas, não sou herdeiro de nome algum, nem vim de lugar importante. Anthony, fale. Pelo amor de Deus, apenas fale. Eu a amo, Elizabeth. Amo-a desde o dia em que a conheci. Amo-a neste instante e creio que a amarei para todo e sempre. Assim como as estrelas brilham no céu em todas as noites, meu coração brilha apenas por você. Peço-lhe, por favor, não aceite esse noivado. Espere por mim. Quem sabe um dia eu me torne ao menos 1/3 do homem que a senhora gostaria de ter ao seu lado. Me diga, você me aceita, Elizabeth? Descobri um segredo capaz de arruinar a reputação de Elizabeth. Estou com o Diário do Jardineiro, Sr. Anthony, e nele descobri que... Já lhe disse para esquecer esse assunto. Esqueça também o Diogo. Hoje será oficializado o noivado, e não admito que me arranje problemas diante do seu pai. A senhora nunca confia em mim. Está sempre a menosprezar-me, apesar de todos os meus esforços para ser a filha perfeita. Faço tudo para merecer a sua aprovação. E ainda assim, duvida da minha inteligência, pois hoje vou provar que posso ser tão perspicaz quanto a senhora. Com licença, peço a atenção de todos. Minha irmã Elizabeth e eu preparamos uma pequena surpresa para esta ocasião. Vamos em direção à entrada da mansão. A surpresa está lá. O que significa isto? Elizabeth tem caso com o jardineiro? Que vergonha! Envergonhou o nome da nossa família diante de todos. Depois de tudo o que fiz por si, é assim que retribui? E você, seu verme desprezível, como teve a audácia de pôr as mãos na minha filha? Eu lhe dei trabalho. Dei um teto a você e aquele imprestável do seu pai quando ninguém mais os queria. Senhor Liam, eu entendo a sua raiva.
mas eu amo sua filha com todo o meu coração. Elizabeth não tem culpa de nada. Eu é que a chamei até aqui. Eu a induzi a isso. Não a culpe. Ela é inocente. Não é verdade, pai. O Anthony e eu... Fique calada. Vou lidar com você depois. Escute-me bem. Eu vou destruir a sua vida. Farei com que seja preso. E quando sair da cadeia, descobrirá que este país inteiro lhe virou as costas. Nenhuma universidade aceitará o seu nome. Nenhum hospital o contratará. Arrancarei de você qualquer esperança de um futuro digno. Passará o resto dos seus dias na pobreza, vivendo de trabalhos miseráveis, lamentando o dia em que ousou esquecer o lugar que lhe cabia. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para educar essa menina com bons modos e princípios. Mas ela jamais me deu ouvidos, querido. Tornou-se uma moça sem pudor e lançou desonra sobre o nome da nossa família. Agora está mais do que evidente que Cecília é a filha mais prendada. A única que sempre soube portar-se como uma verdadeira dama. Creio que já é tempo de lhe dar o reconhecimento que ela tanto merece, querido. Depois daquela tragédia, Anthony foi levado pelas autoridades. Graças à influência do Sr. Swin, foi acusado injustamente e teve seu nome destruído perante a sociedade, perdendo todas as oportunidades que o futuro poderia lhe oferecer. Elizabeth foi deserdada e enviada para estudar em outra cidade. Apesar de tudo, seu pai continuou pagando sua faculdade, e ela acabou se formando anos depois. Durante 5 longos anos, Elizabeth tentou encontrar Anthony de todas as formas possíveis. Escreveu cartas, procurou por notícias e voltou aos lugares que lhe traziam lembranças dele. Mas era como se Anthony tivesse desaparecido do mundo. E, a cada dia que passava, a culpa pelo que aconteceu naquela noite tornava-se um peso ainda maior em seu coração. Acho que algumas pessoas nasceram com sorte e outras não. Tenho 23 anos e não faço ideia do que estou fazendo. Todo mundo parece saber para onde está indo. Todos parecem tão próximos dos seus sonhos. Lembra quando éramos crianças? Queríamos tanto crescer. Éramos tão ingênuos. Mas crescer não significa que precisamos ter todas as respostas. Eu só não sei o que fazer, porque eu me sinto tão infeliz se eu vivo melhor que tanta gente. Eu me culpo por ser ingrata e também por não ser suficiente para nada. Não seja cruel consigo mesma, Elizabeth. Não julgue uma história que ainda não terminou de ser escrita. Você tem muito que viver ainda. Devemos deixar nossas dores debaixo do travesseiro e levantar da cama todos os dias. É assim que os adultos fazem. Eu não sei o que quero. São tantas possibilidades. E no fim, acho que a culpa é minha. Tudo o que estou vivendo é consequência das minhas escolhas. Há uma dor tão grande dentro de mim. Então sinta essa dor, Elizabeth. Chore tudo o que precisar chorar. Deixe que ela atravesse você. Mas não faça dela a sua casa. Deixe tudo o que te magoa passar. Depois de tentar de tudo, Anthony descobriu que o passado era uma prisão, da qual não conseguia escapar. Seu histórico criminal fechava-lhe todas as portas, e os poucos trabalhos que encontrava mal lhe permitiam sobreviver. Consumido pelo desejo de reencontrar Elizabeth e oferecer-lhe a vida que sempre sonhara, acabou envolvendo-se com pessoas e negócios perigosos. Em pouco tempo, conquistou riqueza, casas e tudo aquilo que um dia julgou impossível. Finalmente, acreditava ser Tú me enamoraste a mí. Tú me hiciste sonreír. Cabelo curto fica-lhe lindamente bem, Elizabeth. E fumar continua a não combinar consigo, sabia? Anthony? Anthony é você? Me perdoe por desaparecer, por não dar notícias. Enfim, eu voltei, Elizabeth. Voltei. E quero ficar com você pra sempre. Ainda dá tempo de recomeçar nossa história? Eu pensei que nunca veria você novamente, se tivéssemos pensando melhor naquela noite. Não pense no passado. Eu estou aqui agora. Y es que no puedo aceptar tu amor. Ay, olvídame. Aunque nos duela, hay que aceptar ese dolor. Es que yo tengo mi mujer y tú tienes tu novio. Yo no quiero ser infiel. Me matará la tentación. Y sé que conmigo te eres feliz. No podemos seguir así. Terminar
terminaremos sufriendo nuestro amor. Mamãe, por favor, me deixa voltar pra casa. Eu não estou feliz aqui. O Diogo não me ama. Sempre que ele pode, ele fala da Elizabeth. Cecília, minha filha, eu não posso continuar a cuidar dos seus problemas. Você é uma mulher casada agora. A culpa é sua. Se mesmo depois de tanto tempo, você ainda não conseguiu domar o coração do Diogo. Num casamento arranjado, não tem muita importância o amor. O importante são os negócios. Mamãe, o Diogo não é o mesmo de antes. Ele é agressivo. Ele me bate quase toda semana. Eu não aguento mais esse casamento. Por favor, me deixa voltar pra casa. Cecília, é pra eu fazer o quê? Eu e seu pai estamos a passar por momentos difíceis. A empresa está a entrar em falência. Se não fosse a ajuda da família do Diogo, estaríamos na rua. A nossa vida depende desse casamento. Você não pode se divorciar de jeito nenhum. Você é uma moça bonita. Arranje maneiras de resolver isso. Agora eu tenho que ir. Estou ocupada agora. E não fale mais de divórcio comigo. Eu já disse, eu não faço mais parte da organização. Eu já paguei minhas dívidas. Não devo nada a vocês. Você deve sim. Deve sua vida. Se você não voltar imediatamente e continuar trabalhando para mim, eu vou matar sua querida noiva. O nome dela é Elizabeth, não é? O que aconteceu? Está com uma expressão tão abatida. Eu terei de partir. Será apenas por alguns meses. Trata-se de um assunto de trabalho. Alguns meses? Anthony, nosso casamento será no próximo mês. E já pretende desaparecer outra vez? Não tem escolha, Elizabeth. Também não a tive anos atrás, quando seu pai destruiu todas as minhas oportunidades. A senhora não faz ideia do que precisei fazer, nem do que tive de sacrificar para poder estar ao seu lado hoje. Não há tempo para explicações. Preciso partir imediatamente. Então escute-me, Anthony. Se atravessar aquela porta, não esperarei por você desta vez. Não tornarei a passar anos aguardando o retorno de um homem que insiste em fugir. Se você for, não irá me ver nunca mais. Sempre que Elizabeth e Anthony discutiam, ela vinha até mim. E eu nunca me importei com isso. Afinal, significava que, por alguns instantes, estávamos juntas novamente. Eu estava decidida a finalmente contar-lhe tudo o que guardara em meu coração. O que eu não sabia era que Elizabeth já estava grávida quando nos reencontramos, 6 meses após ela ter encontrado Anthony. Com o passar dos meses, os médicos lhe deram uma terrível notícia. Sua condição de saúde havia piorado. O tratamento poderia salvar sua vida, mas colocaria a do bebê em risco. Elizabeth teria de escolher. Tentei convencê-la de todas as formas, mas ela já havia tomado sua decisão. Escolheu seu filho. Procurei Anthony para contar-lhe a verdade, mas, mais uma vez, ele havia desaparecido. Algum tempo depois, o bebê nasceu forte e saudável. Era tão belo quanto a mãe e carregava os olhos azuis do pai. Pela primeira vez em muitos anos, vi Elizabeth sorrir de verdade, mas nós duas sabíamos que aquela felicidade tinha prazo. O tratamento já não fazia efeito e, no silêncio dos nossos olhares, compreendíamos qual seria o desfecho daquela história. O nome do meu filho será Christopher. Cuide dele por mim. Eu vou cuidar dele. Não se preocupe. Tem algo que eu sempre quis te dizer. Eu também. Você foi uma excelente amiga durante todos esses anos. Obrigada por tudo. Te amo, minha amiga. E no fim, jamais pude dizer a Elizabeth o que realmente sentia por ela. Pois Elizabeth partiu aos 24 anos, em 15 de maio de 1954. Numa tarde marcada por uma chuva intensa. Desde aquele dia, os dias nunca mais tenham parecido tão claros. Eu só queria ser o homem digno da Elizabeth. Ela merecia um homem que pudesse lhe dar todo o conforto que ela merece. É isso que todas as mulheres querem e merecem. Eu nunca quis que as coisas terminassem assim. Ela falou alguma coisa? Não. Ela não deixou nenhuma mensagem para você. E francamente, você nunca deveria ter vindo. Deveria ter aparecido quando eu o procurei, quando ela estava no hospital. Diga-me, Anthony, valeu a pena?
Agora você é rico, não é? Então ame o seu dinheiro. Viva ao lado dele. A verdade é simples. Você escolheu ser rico, quando poderia ter escolhido ser o amor da vida de Elizabeth. Enfim, esta é a última vez que nossos caminhos se cruzam. Adeus, Anthony. Eu sei, talvez eu tenha sido má. Eu estava furiosa, havia perdido o amor da minha vida e me arrependia de ter aconselhado tantas vezes o relacionamento de Elizabeth e Anthony. Talvez devesse ter sido eu ao lado dela. Não consegui sustentar a mentira por muito tempo. Então, procurei Anthony em sua casa para me desculpar e lhe contar que Elizabeth havia sim deixado algo para ele. Um lindo menino, fruto do amor dos dois. Mas nunca fui capaz de acertar as coisas com Anthony, porque o encontrei morto em sua casa, em 21 de julho de 1954, com seus 26 anos de vida, por uma overdose acidental de comprimidos para dormir. Eu nunca compreendi por que Anthony tinha uma autoestima tão baixa, nem porque sentia uma necessidade tão grande de ganhar dinheiro e tornar-se rico. Foi somente mais tarde que descobri a verdade. Anthony teve uma boa vida na infância, mas seu pai acabou enfrentando uma falência devastadora. Pouco tempo depois, sua mãe os abandonou para se casar com um homem rico em outro país. Ele cresceu acreditando que o dinheiro era a única coisa capaz de impedir que as pessoas partissem e que sem ele jamais seria digno de ser amado. 2 anos depois, Cecilia Swin foi encontrada morta, com vários machucados pelo corpo, em 11 de dezembro de 1956. Seu marido e agressor, Diogo Scopper, escapou impune graças à sua influência financeira. Carmen, mãe de Cecília, viveu uma vida de culpa e depressão, sendo internada diversas vezes, até falecer em 5 de janeiro de 1961, em um hospital psiquiátrico. O Sr. Liam, pai de Elizabeth, faleceu em 9 de setembro de 1992, em um lar para idosos, depois de perder toda a sua fortuna e viver muitos anos consumido pela tristeza de perder todos da sua família. Eu não vivi a vida que sonhava quando era jovem, mas tive uma vida minimamente feliz. E hoje posso finalmente dizer: Elizabeth, minha amiga, seu filho se tornou um homem lindo, casou-se com uma bela mulher e teve filhos maravilhosos. Pude criar Christopher, educá-lo com excelência e torná-lo o homem que seus pais teriam orgulho de conhecer. Fui feliz, porque você me deu um filho e netos para cuidar. Obrigada, Elizabeth. Elizabeth e Anthony nunca puderam ter um final feliz juntos, nem criar o filho deles. Talvez, se eu não tivesse sido tão egoísta e impetuosa naquele dia, e tivesse contado a Anthony sobre a existência de Christopher, ele ainda estivesse vivo e teria conhecido o próprio filho. Mas essa é uma verdade que carregarei comigo pelo resto da minha vida.